Graça e paz, irmãos. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema da volta do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso estudo e a primeira pergunta que se faz dentro do estudo de hoje é como Jesus virá. A Bíblia nos diz que o dia e a hora ninguém sabe. Jesus virá de surpresa, como o ladrão. Muitas vezes a Bíblia usa essa expressão para mostrar a forma surpresa como Jesus virá. Mateus capítulo 24, versículo de número 24, número 42, Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, a volta de Jesus, ela acontecerá de uma forma surpresa. A Bíblia fala de sinais que a igreja pode observar, pode compreender um tempo através desses sinais que está próximo à sua vinda, mas exatamente o dia e a hora ninguém sabe. E essa surpresa, ela é importante por causa da advertência que Jesus nos faz. Jesus diz que nós devemos estar o tempo todo orando e vigiando, preparados para esse dia que é vindo da sua volta, que é certo da sua volta. Jesus virá como vem o ladrão, e ninguém pode prever o momento de um assalto. Mateus 24, 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então olhe que ele diz que na hora que a gente não cuida que acontecerá, que a gente menos espera, é a hora que Jesus virá. Então essa surpresa, ela é necessária para reforçar a advertência que Jesus nos dá e que nós como igreja precisamos estar preparados para o dia da sua vida. Então esse é o primeiro momento que eu quero trazer para vocês, que fala sobre como Jesus virá. Jesus virá no dia e na hora em que ninguém conhece, mas é certa a sua vinda. Deus sabe qual o dia e a hora que estão determinados. Foi Deus quem determinou a época. Já confirmamos que hoje Jesus também sabe o dia e a hora determinados, ainda que não soubesse quando esteve no mundo, pois estava, então, despido da sua glória celestial. Após sua ressurreição vitoriosa, ele recebeu de volta a sua glória, conforme João, capítulo 17, versículo 4 e Filipenses 2,9. A seu tempo, Deus revelará o Senhor Jesus. Por isso, ninguém deve se precipitar tentando descobrir aquilo que Deus nos ocultou. A gente tem que saber que é fato a volta de Jesus e estar preparado para, a qualquer momento que ele vier, nós como igreja do Senhor subirmos com ele. Mas, como o autor aqui diz, ninguém deve se preocupar com marcar data, com ficar fazendo cálculo para querer dizer o dia e a hora, sendo que a palavra de Deus já nos diz antecipadamente que ninguém sabe aquele dia nem aquela hora. A gente percebe nos sinais que Jesus está voltando, que Jesus está próximo, porque ele profetizou esses sinais como sinais que demonstram o tempo da sua vinda. E aí nós como cristãos devemos obedecer a sua palavra e nos prepararmos para que no momento que ele vier a gente possa subir com ele.
Segundo ponto, a cronologia da vinda de Jesus. A vinda de Jesus os acontecimentos estão ocorrendo tudo da forma como foi planejado e determinado por Deus. Nada está atrasado e nada será também antecipado. Deus tem uma agenda divina onde Ele estabeleceu o seu plano e Ele vai cumprindo. Então, dentro dessa cronologia, a primeira coisa sobre a volta de Jesus é que Ele virá quando o tempo da igreja na terra se extinguir. Vai chegar um momento em que Deus, Ele vai ter completado o número dos salvos, as pessoas que vão ser salvas pela pregação do Evangelho nessa fase da graça, nessa fase da dispensação da igreja, e quando Ele cumprir esse tempo, então Ele vai estar voltando. Segundo, Jesus voltará quando chegar a plenitude dos gentios. Em Romanos, capítulo de número 11, versículo 25, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Paulo está dizendo que Israel está em parte endurecido contra Deus, não totalmente, mas em parte. E isso tem um tempo, até que se complete a plenitude dos gentios. Quando completar a plenitude dos gentios, Jesus virá para buscar a sua igreja e vai voltar a tratar com Israel no período da grande tribulação. Terceiro, Jesus voltará quando houver terminado a 69ª semana dos judeus, segundo foi revelado a Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Então, mais uma vez, nós podemos ver essa cronologia de Deus, né? Em Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27, dizem assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nessa profecia que foi dada ao profeta Daniel, nós percebemos muito claramente esse controle de Deus sobre o tempo, sobre a história, sobre os acontecimentos proféticos, os fatos bíblicos que foram pré-anunciados por Deus aos seus profetas. Deus tem tudo contado, tudo cronometrado, e Ele está fazendo tudo a seu tempo, sem atrasar e sem adiantar nada. Isso é muito importante, nós podermos perceber isso.
que nós podemos descansar no Senhor e nas suas promessas, sabendo que elas são fiéis. E aqui nós podemos ver que essa profecia, ela tem uma metade cumprida e a outra metade está em curso para se cumprir. Quando ele fala aqui das 7 semanas, né, nos versículos 24 e 25, ele falou da restauração de Jerusalém, restauração ali da cidade, que ela seria reedificada. Falou da chegada do ungido, né, que é Cristo. Falou da morte de Cristo, quando o ungido seria tirado, e da destruição que viria para Jerusalém, onde o príncipe de um povo viria e causaria destruição ao santuário. E nós sabemos que isso aconteceu quando o general romano Tito veio e fez uma guerra contra Jerusalém, né, contra o Estado judeu ali, e destruiu Jerusalém. Foi destruído ali também o templo. E aí depois ele fala do anticristo, né, quando ele diz aqui que Jerusalém passará por guerras, por desolações que estão determinadas. Isso acontecerá até o final. No versículo 27 ele fala de algum príncipe que virá e que fará aliança por uma semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aí nós sabemos que quando nós estudamos o estudo da escatologia, as profecias mostram que depois de cumprido esse período da grande tribulação, Jesus voltará com a igreja e ele vai fazer uma guerra contra o anticristo, e o anticristo e o seu exército vão ser destruídos, né? O anticristo ele vai perder, ele vai ser destruído, porque Jesus e o seu exército o vencerão. Então essa parte da profecia, ela está para acontecer, né? Nós sabemos que nós estamos nesse processo, onde ele fala hoje de que Jerusalém enfrentará guerras, enfrentará desolações até o final. Então a gente está vendo esse período de guerras, esse período de desolações, e aí a próxima etapa que está para acontecer vai ser o arrebatamento da igreja e a apresentação do anticristo. Então hoje nós queremos deixar essa palavra para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.